Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico, nós estamos estudando as cartas de Paulo e nós estamos estudando Gálatas. E a gente já está aí no final, no último capítulo, né? Eu vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o nosso estudo. Vilmar? Paz, Senhor, a todos. O Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite de descanso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que o Espírito Santo venha nos iluminar nesse estudo, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um de nós e que nós possamos, Pai, ser praticantes da sua palavra, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Vilmar. Então, pessoal, hoje possivelmente a gente vai terminar, né, a parte de Gálatas. Nós já estamos aqui no último capítulo, né? Então, só repassando aqui, nós na nossa estante aqui, né, das cartas de Paulo, é a quarta carta, né, de Gálatas que a gente está vendo, né? A gente já deu uma geral sobre essa carta, né? A gente faz sempre um contexto antes da gente começar a leitura, a gente conversa sobre aquele momento, aquela situação, o que está acontecendo, enfim. E aí hoje, como é o último, a gente vai terminar de ler o último, aí a gente vai voltar um pouco a esse resumo onde a gente falou. Lá no começo a gente falou, a gente vai encontrar isso na carta, quando a gente lê, e encontramos, né? Então vamos lá, a gente está na fase de leitura, né? São 6 capítulos, a gente já falou que nos primeiros 2 capítulos Paulo faz a sua defesa do seu apostolado, porque ele também estava sendo questionado na época. Então a primeira coisa que ele faz antes de falar alguma coisa aqui é mostrar suas credenciais e mostrar que estava ali levando um evangelho genuíno que não foi trazido por homens, mas sim pelo próprio Jesus. E aí no capítulo 3 e 4 ele vem ensinar a todos sobre o evangelho verdadeiro, genuíno, correto, porque na época estava havendo algumas distorções de alguns falsos apóstolos. Então ele veio mostrar esse verdadeiro evangelho no capítulo 3 e no 4. E no capítulo 5 e no 6, inclusive nós estamos já no 6, né? É como ele fala sobre a nossa vida cristã, né? Ele fala dessa liberdade que Cristo nos trouxe, a libertação dos pecados, uma nova vida, né? Uma vida espiritual, uma nova era da nossa vida, um novo tipo de pensamento focado em Jesus que ele vem trazer e ele mostra como é essa nova vida, né? Então a gente está aqui nesse capítulo 5 e 6, ele vem falar sobre essa liberdade, sobre essa nossa vida. E aí só a gente recapitular um pouquinho no capítulo 5 e 6, né? Porque os dois falam disso. No capítulo 5 a gente já viu, né? Ele começa falando ou a lei ou a Cristo. Quer dizer, a gente precisa ou escolher essa vida antiga focada na nossa questão terrena, focado na carne. A gente tem que esquecer disso, a gente tem que escolher então a Cristo. Então, ou a gente está na carne ou a gente está no Espírito. É isso que Paulo vem ensinar a gente. A gente precisa escolher um ou outro porque ele fala, porque, inclusive aqui nesses próximos blocos, ele fala sobre que um é incompatível com o outro. Ou você faz de um jeito ou você faz de outro. E aí ele fala dessa liberdade, e essa liberdade que ele fala não é a liberdade agora eu posso tudo, agora eu estou salvo, estou livre dos pecados, agora eu posso tudo. Não é? Essa liberdade que ele fala é a liberdade da gente ter ser liberto do pecado, né? Essa liberdade é a gente ter um acesso agora direto ao nosso Deus que veio e trouxe ele para nos salvar e deu esse acesso direto ao nosso Deus. Ele veio falar sobre a atuação do Espírito Santo que fica nas nossas vidas, conduzindo, né? Ele vem falar do fruto desse Espírito de quem tem essa fé por Jesus. Ele vem falar que essa salvação não é pelas obras, e sim pela fé. Não é por seguir a lei, e sim por ter a fé em Jesus. Então, quando Paulo veio
falar isso daqui no capítulo 5, ele falou sobre essa liberdade e falou sobre o amor. Falou que o amor é que vai limitar essa nossa nova vida na liberdade. Por quê? Porque a hora que ele mostra o que é fruto da carne e o que é fruto de espírito, ele deixa muito claro que essa nossa nova relação com as pessoas, com o próximo, uma relação de amor, ela vai fazer com que essa liberdade ela seja conduzida, ela seja delimitada, ela seja limitada pelo amor. Que se você tem esse verdadeiro amor e essa fé e entendimento no ensinamento de Jesus, você vai ter uma vida correta. Você vai saber tratar com o seu irmão. Você vai saber tratar as pessoas. E ele mostrou isso para a gente já falou sobre isso. Então, quando a gente falou do fruto do Espírito e do fruto da carne, ficou muito claro como que são são dois personagens distintos. Então, quando você fala assim, lá vai um crente, quer dizer que o seu próprio testemunho de vida, a sua fé cristã, ela está ativa. Você está com o fruto do Espírito, você está tendo uma vida em Cristo. E isso, as pessoas vão perceber essa transformação. Então ele fala, eu morri para a carne, já não sou mais, eu só fui crucificado para a carne, agora eu sou de Cristo, eu vou ter uma vida nova em Cristo. É isso que ele mostra para a gente. E aí a gente entrou no 6. Aqui no capítulo 6 e último, que a gente vai encerrar hoje, né? São 3 bloquinhos. A gente já leu o primeiro, onde ele fala da nossa responsabilidade pessoal. Nossa responsabilidade como pessoa. O capítulo 6 fala assim, agora é a nossa ação, né? Lembra lá no capítulo 5, uma das últimas coisas que ele falou é andemos em espírito. Agora que a gente já sabe o que é, então vamos andar em espírito. Quer dizer, nós vamos agir, nós vamos ter uma vida, uma ação coerente. Então agora no capítulo 6 ele nos ensina uma responsabilidade com as pessoas. Então ele já começa aqui no primeiro bloquinho falando assim, então como é que você vai tratar as pessoas? Aí ele já fala, quando você pega alguém que errou, você tem que, de forma espiritual, corrigi-lo com brandura, né? Espírito de brandura. Então ele já está falando para a gente ir para o modo espiritual na hora de tratar, corrigir, ensinar, né? Já passo, pastor. E aí, esse primeiro bloquinho ele fala dessa nossa responsabilidade com as pessoas, né? Então, que a gente tem que ajudar, saber tratar, saber ajudar as pessoas que precisam. E também cuidar para que a gente não caia no erro. A gente também tem que zelar pelo nosso testemunho, para que a gente também não seja tentado ou não caia em alguma falta, e aí a gente já vai desviar do caminho. Pastor? Está no mundo. É uma pergunta, eu fico pensando, né? Que quando você andar no Espírito, você vai ter vitória constante. Agora, o que eu tenho que fazer para andar no Espírito? Né? Então, o que eu tenho que fazer? Então, é importante nós analisarmos essa palavra, porque aqui está a vitória nossa. Se a gente conseguir andar no Espírito, nós vamos ter vitória em todos os aspectos da nossa vida, em todo o ângulo da nossa vida. Então, aqui, quando Paulo fala sobre andar no Espírito, o fruto do Espírito, eu sei que não é fácil, mas nós temos que lutar para a gente conseguir no máximo. Então, aqui ele faz uma relação do fruto do Espírito, né, mostrando o que é do Espírito, o que é a carne. Aí eu fico pensando, como é que eu vou fazer para que eu possa andar no Espírito? Para ter todas essas vitórias, sabendo que eu sou humano, né, sabendo que eu tenho as minhas falhas, né? Então, você pode até nos ajudar também. O que tem que fazer para andar no Espírito, né? Então, entre algumas coisas, logicamente, que está na Bíblia, está na Palavra de Deus, nós temos que reconhecer, primeira coisa, as nossas falhas, né? Onde que eu errei? Senhor, quero corrigir aqui. E como é que se corrige? Confessando, né, se humilhando e lendo a Palavra de Deus e observando o estudo que nós temos, que é todos os domingos, né? Então,
Se a gente andar, quanto mais andar no Espírito, mais vitória, mais bênção na nossa vida, mais vitória em todos os aspectos. Então, é fácil? Não, não é fácil, mas nós temos que lutar para conseguirmos, né? E aqui, como você já leu, aqui no capítulo 5, fala os frutos do Espírito, né? O que é a bênção que é dos frutos. E depois fala também as dificuldades, né? Quem anda na carne, o que é. Então, às vezes você anda uma parte no espírito e você vê que de vez em quando entra a carne, né? Entra a carne, especialmente quando se fala de domínio próprio, né? Entra a carne, quando você vê numa situação meio desagradável, ou você é surpreendido por alguma coisa, você leva um choque. Eu estava comentando ontem, estava conversando com uma pessoa que nós não podemos perder a oportunidade, né? Fui comprar alguma coisa no mercado, né? E aí eu fiquei pensando assim, peguei uma fila, olha eu pegando fila, né? Falei, meu Deus do céu. Aí eu estou pegando fila lá, daqui a pouquinho, quando chega bem próximo de ser atendido, não era nada daquilo que eu estava querendo. Eu falei, não, o valor era outro. Eu falei, mas por quê? Eu falei, mas Deus tem um objetivo, não é possível. Né? Eu tive paciência de ficar na fila. Aí eu olhei para uma pessoa, comecei a conversar, chama Fernando, provavelmente hoje vai na igreja. Resultado, ele é afastado da igreja, né? E ele começou a contar por que ele foi afastado, porque aconteceu alguma coisa com ele, ele não teve paciência e agiu de forma errada. Aí teve uma dificuldade e tal. Aí eu fiquei pensando, olha só o que acontece. Nesse momento da ira, nós tomamos algumas decisões totalmente erradas, né? Aí nós somos surpreendidos pela nossa própria atitude. Mas depois a bênção foi tão grande que Deus providenciou conversar com ele, falar com ele dentro do mercado. Ele provavelmente vai até hoje na igreja. Ele ficou muito grato. E a bênção é que ele falou: tem que voltar para Jesus. Então, em resumo, né, do testemunho de bênção, por quê? Começou tudo porque ele não teve controle emocional. Uma atitude que ele teve, que alguém estava com ele, fez alguma coisa, ele deveria ter um controle emocional. Então, aqui, a grande bênção que nós temos, para a minha vida, né? Eu falo como descendente italiano, que é mais explosivo, né? Então, o que eu penso aqui? A mansidão para nós, saber falar. Às vezes, uma palavra que você vai falar com uma pessoa, você exorta a pessoa, com tanto jeito que a pessoa fica devendo um favor para você. Mas se você chegar com palavras agressivas, sem mansidão, a pessoa pode sair da igreja. Então, foi o caso desse homem aí, Fernandão, que tomou em nome de Jesus que ele esteja conosco lá, tá bom? Então, só isso que eu queria dizer para você. O que nós temos que buscar? A igreja, Senhor, que eu viva no Espírito, o máximo possível. Que as minhas atitudes sejam atitudes não carnais, não emocionais, mas seja uma atitude do teu Espírito. Se assim acontecer, eu vou vencer muitas e muitas áreas da minha vida. Amém. Amém. E é muito importante mesmo reforçar, né? Logo no versículo 1 ele fala espírito de brandura para corrigir alguém, né? E aí logo no versículo 2 ele fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então quando ele fala assim dessa ajuda, a gente já conversou sobre isso, não vamos entrar muito no assunto, mas ele também quis dizer quando essa ajuda dos sobrecarregados, mas ele também no versículo 5 fala que cada um tem o seu próprio fardo, né? Cada um tem as suas provações, o seu fardo, mas aqui ele está dizendo sobre ajudar quando alguém precisa, quando tem alguma necessidade. Então são duas coisas distintas. E aí, no próximo bloco, ele fala sobre. No próximo bloco, ele fala sobre que o que o homem ceifará, isso também, o que ele semear, ele vai ceifará, né? Ele quer dizer que as nossas atitudes, elas têm consequência. Então, ele deixa claro, a gente já conversou sobre isso, que então essa liberdade toda, para que a gente entenda bem, a gente já entendeu qual é essa liberdade que Cristo nos trouxe do pecado
e tudo mais, e ele está falando agora sobre a nossa obra, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, sobre o nosso tratamento com as pessoas. Então ele fala, olha, não vos enganeis, hein? Porque o que você fizer tem consequência. Então, se você vai para o lado da carne, se você semeia para a carne, você vai colher corrupção. Se você semeia para o espírito, você vai colher vida eterna. Ele deixa isso claro. Então ele fala, então foca no bem. Ele fala, não cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos, quer dizer, vai ter o resultado. Não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto tivermos oportunidade, pastor Vanderlei aqui já trouxe aqui o testemunho, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então ele está focando na nossa vida para com o próximo. Temos oportunidade, vamos fazer o bem a todos. E aí depois, antes da gente ler aqui o último bloquinho, ele fala assim também, né? A gente não se cansar, quando tiver oportunidade, vamos fazer o bem, vamos fazer o bem. E ele fala assim, principalmente aos da família da fé, a gente também já comentou isso, né? Principalmente as famílias da fé, é que isso nos fortalece. Então, a gente fazer o bem, a gente ajudar as pessoas, quando a gente pega aqui o exemplo da nossa igreja, a gente se fortalece quando a gente faz o bem, quando a gente se une, a gente se fortalece e isso vai ter resultado para fora também. Então, quando a gente faz o bem, a gente se fortalece, a gente tem mais força para ajudar as outras pessoas. E agora nós vamos ler o último bloquinho, que é esse bloquinho aqui onde Paulo fala sobre gloriar-se na cruz de Cristo. Vamos ler então? É nosso último, né, bloquinho desse estudo, né, o último capítulo. Então, do 6, do 11 até o 18, é que Paulo vai falar sobre isso. Eu vou ler aqui, tá bom? Aí a gente faz as observações. No versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem da vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Bom, então aqui, esse último bloquinho, Paulo está falando sobre gloriar-se na cruz de Cristo. Por quê? Ele está falando aqui, ó. Ele começa assim no versículo 11, olha que interessante. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Ele está falando assim, ó, esse negócio é tão importante que eu escrevi com letras grandes e de próprio punho. Como assim de próprio punho? Porque normalmente tem alguém que escreve para ele, né? Normalmente tinha lá os apóstolos, não necessariamente ele está escrevendo, ele está falando, alguém está escrevendo para ele. Mas aqui ele só quer dar um ênfase, dizendo, estou escrevendo eu mesmo com letra grande, porque isso que nós estamos conversando aqui é de suma importância. Então ele quer, no versículo 11, ele quer que todos saibamos da relevância, da importância disso, por isso que ele está pondo em letra grande em próprio punho. E aí ele vem falando que esses aí que estão se ostentando na carne, né, eles estão constrangendo a vocês circuncidares. Quer dizer, eles estão querendo que vocês se convertam para judeus, que sejam judeus. E não é o evangelho novo, não é isso. A gente já conversou sobre isso, mas vale a pena a gente conversar, né? Onde ele está falando, o evangelho que eu trago não é isso. Não é você virar judeu. Não é você ser circuncidado e seguir a lei. Senão não adiantou nada o que Cristo fez. A gente já falou sobre isso. Então ele está falando, e esses aí, ele está falando dos apóstolos que não são
os verdadeiros, são aqueles que só querem se ostentar, né? Ele fala, esses aí, eles querem constranger ou empurrar vocês para virarem cristão, para eles não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quer dizer, eles querem continuar no mundinho deles lá, eles têm o poder deles, eles têm lá a sociedade deles, ele tem lá a religiosidade deles, onde eles tomam conta, eles mandam e tudo lá. E eles não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo, que ele fala aqui, eles não querem entender que agora não é mais assim. Eles não querem entender que Cristo veio para nos salvar. Ele é o nosso sacrifício definitivo. Então ele está mudando as coisas, ele é a realização de toda a Escritura. Então, e eles não querem aceitar isso, então eles ficam querendo constranger vocês a irem lá para o mundinho deles. É isso que Paulo está falando. Então não vai não. Porque mesmo esses aí que querem levar vocês para lá, eles mesmo não guardam a própria lei. Né? E eles estão lá se vangloriando na própria vida deles. Né? Eu sou bom, eu sou sacerdote, eu sou isso, eu sou doutor na lei, eu sou isso. Ele está falando dos falsos apóstolos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eles se gloriam neles mesmo, nas coisas deles, sabe? E aí Paulo vem no 14 e no 15 aqui, até deixei em negrito, ele vem falar, então, longe de mim gloriar-me, né? Então eu não estou, no que eu faço, no evangelho que eu levo, no que eu estou ensinando, nas viagens que eu faço, no meu trabalho, eu não estou gloriando em mim. Ele fala, é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, tudo que ele faz, ele está glorificando a Jesus. Não é rituais, não é grupo, não é nada. Tudo ele está gloriando no nome do Senhor Jesus. É isso que ele está falando. E é através disso que ele fala, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quer dizer, eu já estou na nova vida, eu estou numa vida em Cristo, eu não estou mais nesse mundo. Agora, a nossa vida é outra, é uma vida nova, é uma vida espiritual. Eu vivo em espírito, não é mais na carne. Então é isso que ele vem falar. E quando ele fala de se gloriar na cruz de Cristo, ele está sendo muito mais amplo. Não é só a questão de Cristo, não é só acreditar que Cristo é Messias, é acreditar na cruz de Cristo, é acreditar em tudo que ele representa, acreditar em tudo que ele passou, acreditar que Cristo já vem sendo apontado desde o Antigo Testamento. Ele está dentro de um plano maior. Então toda a cruz de Cristo, tudo que ele representa, tudo que ele ensinou, tudo que ele passou, o sacrifício de morrer por nós, para que o pecado saísse da nossa vida, é tudo isso. Então quando ele fala a cruz de Cristo, é mais do que simplesmente a gente crer em Cristo. É a gente crer, ter fé e entender todo o processo que Jesus passou. E aí ele fala no versículo 15, então, pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aqui Paulo resume, o mais importante aqui não é você ter uma marca, é você seguir uma lei, o mais importante é você ser uma nova criatura. Então, o que ele está querendo dizer, pessoal, então a salvação é você ser uma nova criatura, é você ter fé em Jesus. Não é você ir seguir lá uma regra, ou você fazer uma marca, ou você fazer parte de um grupo. Porque Paulo já falou, agora não existe mais judeus e não e outros. Agora todo mundo que acreditar em Cristo é um cristão. É um cristão. É uma nova criatura. Isso é importante. Então Paulo vem resumir aqui no versículo 14 e 15 o cerne da questão da carta de Gálatas. O que é o verdadeiro evangelho? É a cruz de Cristo. E aí no 16 ele fala, então, e todos que andarem em conformidade, como eles entenderam a regra, entendeu tudo isso que eu ensinei, então paz e misericórdia sobre esses que entenderam e sobre Israel de Deus. E aí ele fala, então, quanto ao mais, ó, não me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqui ele vem falar que traz no corpo as marcas de Jesus, simplesmente ele está falando que as marcas que ele traz, que é o evangelho genuíno, que tudo que ele passou, tudo que ele sofreu para levar esse verdadeiro evangelho que o próprio Jesus trouxe para ele, essas marcas é que são muito mais importantes do que uma simples circuncisão.
Então, essa marca que vocês estão fazendo aí para virar judeu, não serve, não é tão importante. Agora, as marcas de Jesus é que eu carrego. Isso sim é que tem importância. É isso que Paulo quer dizer nesse versículo. Pastor? Eu estava observando aqui que, logicamente, o texto está se referindo a circuncidar-se, mas a Bíblia tem aplicações para os nossos dias. Então, quando ele fala assim, todos os que querem mostrar esse texto. Então, eu fiquei percebendo quantas pessoas querem mostrar o que são e não são, né? Pela aparência, pelo modo de falar. Então, aqui, mas você vai ver o seu interior, não tem nada uma coisa com outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com a aparência. Nós julgamos pela aparência as pessoas, né? Achamos que aquela pessoa é isso, aquilo não é. Então, aqui, apesar que esse texto aqui que Paulo está falando sobre se considerar, mas a aplicação para nós é outra também, porque a Bíblia nos aplica de várias formas e épocas. Hoje, nesse tempo que estamos vivendo, nós temos que observar essa palavra. Todos, muitos, né? Muitos querem hoje mostrar apenas a aparência, mostrar quem ele é, olha só como que eu sou. E até mesmo em pregações, pessoas que cantam muito bem, quer se demonstrar, mas tem que ver o conteúdo, tem que ver o seu interior, tem que ver a sua vida fora da igreja, né? Então, isso aqui é uma observação para nós, né? Para nós vermos aqui. Então, este texto aqui é uma aplicação muito grande para nós. Agora, uma pergunta: o que é a marca de Cristo? O que é? Você carrega a marca de Cristo? Então, o que eu estava pensando? O que eu estava pensando? A marca de Cristo também tem tantas coisas, mas sabe quando você ora para uma pessoa, a pessoa é curada? E você está doente, e você ora por você, e você não é curado. Então você ora para alguém, acontece um milagre, mas se você está passando por dificuldade, eu oro para uma pessoa que, nossa, Deus abençoe a vida financeira, mas, oh, Senhor, me ajuda, estou orando para Deus e a porta não se abre. No meu conceito, são as marcas de Cristo na minha vida. Porque está vendo, olha só, você está orando em meu nome, estou curando, mas você tem a marca. Alegra você, fica alegre porque você está enfermo, não tem problema, porque eu sou dono do teu corpo e da sua vida. Então, a gente para de murmurar, porque, oh Senhor, eu estou orando tanto, eu orei lá, a mulher foi curada, foi liberta, e eu não sou, Senhor. Continua orando, que Deus sabe o que acontece da sua vida, e às vezes essa prova que você está tendo é uma marca de Cristo na sua vida. Não é porque você vai pôr a mão em todo mundo é curado e na sua vida também é curado. Não. Deus é o Deus de todo, Ele é Deus do universo, Deus da minha vida. Então, essa marca de Cristo é quando você ora com uma pessoa que tem alguma dificuldade, a pessoa é liberta, e você tem essa dificuldade e não é liberto. Continue orando, né? Continue orando no nome de Jesus, que no momento certo você será libertado também, né? Então, o mais importante é a pessoa vê em você, estou caminhando, olha, aquele homem diferente, né? Olha, aquele homem, aquela mulher é diferente. São as marcas que nós carregamos, né? Então, quando alguém olha para você, vê que realmente você é uma pessoa totalmente diferente de outras pessoas. Não querendo se valorizar, mas é pela sua atitude. Amém. Amém. Edgar, quer falar? Amém. Está me ouvindo? Sim. Geralmente, Paulo, nesses textos que a gente vê pelas cartas, ele relata muitas coisas que aconteciam no meio para onde ele estava ensinando, né? Para quem ele estava ensinando. Então, ele era um conhecedor daquilo tudo que permeava a vida daqueles que viviam em determinada região. E essa região, como tinha lá muitos escravos e seus senhores, né? Essa prática de marcar escravos indicava de quem eles eram donos, né? A quem eles pertenciam.
Então, essas pessoas, quando eram marcadas, alguém falava, esse aqui é de fulano, aquele ali é de ciclano, aquele ali é de outro, tal. Então, cada um indicava pelas marcas, era reconhecido pelas marcas. E, possivelmente, Paulo quis exemplificar algo que era muito comum entre eles, que era existirem pessoas marcadas no corpo, né? É a Por própria indicações que eram. circuncisão, né? Que ele menciona muito sobre isso, né? Sim. E essas marcas, o sofrimento que ele teve por Cristo, deixou marcas físicas, chicoteadas, foi né, apedrejado, foi surrado, sofreu. Então, aquilo tudo eram marcas por Cristo. Né? Ele fez na obra, no tempo em que ele esteve na obra com Deus, né, com Cristo ali. Então, isso tudo indicava a quem ele pertencia. A quem Paulo pertencia? A Cristo. E isso deixava marcas que eram vistas por todos, né? Simbolicamente, as marcas, né, da vida dele e eram expressadas pela maneira dele viver. Então, mas isso todos aquele ali é de Cristo, aquele ali é de Cristo, aquele não é de Cristo, aquele é de Cristo. Então, assim, dava para perceber pela vida dele, pela maneira dele se comportar. E também pelas partes físicas que apareciam ali, né? Pela parte onde aparecia o sofrimento dele por Cristo, né? Então, por isso que ele exemplifica ali, ele traz no corpo as marcas, né? Que pelo sofrimento de Cristo, né? Ele traz as marcas, né? Então, isso é interessante, ele comentar com aquele povo algo que era muito comum entre eles. Né? Então, mas, hoje, quando a gente vai além falar de disso Cristo... também, né? Além disso, um dos principais marcas no corpo, que é a circuncisão, para falar que você é judeu, né? Isso daí também é o que mais Paulo vem enfatizar, né, nessa carta, que não é você se circuncidar, virar judeu, que é o caminho da salvação, né? Porque o pessoal estava, né, nessa época, o pessoal, os judeus, os judaizantes, eles estavam focando nisso, né? E Paulo falando, não é isso que interessa. Não é essa marca de ser judeu ou não, através da circuncisão, que vai trazer a salvação. Sim. E aí ele ele faz esse... né, isso e fala sobre as marcas dele, por exemplo, é de Jesus. Ele pertence a Jesus, né? E ele faz esse paralelo mesmo entre a marca em que você sabe que é marcado, porque a circuncisão ela era algo que você sabia. Se você estivesse num lugar público, ninguém saberia disso, né? Sim. Mas aquelas marcas em que são visíveis, que é o transformar de uma vida transformada, realmente uma vida convertida a Cristo, elas são percebidas em público. A circuncisão não, né? Algo que é íntimo ali, algo que é coberto por um tecido, uma roupa, isso não é percebido num grupo. Mas a maneira que você conduz a sua vida, isso sim é percebido. Então, essas marcas que você traz no seu corpo, na sua mente, no seu coração, essas são muito facilmente percebidas pelo público que está por perto. As pessoas estão por perto e as pessoas ficam vendo, ficam olhando. Esse é de Cristo, esse é diferente, esse tem uma marca que é estranho. Olha, isso é de Cristo, isso é diferente, né? E a gente tem que lá vai um crente, lá vem outro crente. Agora, se lá vem um crente que faz coisa errada, lá vem outro crente que faz muita coisa errada, lá vem um crente que não parece crente, aí complica. Então, a gente precisa tomar cuidado. Assim que houve uma conversão legítima, genuína, devemos tentar, o tempo todo, mudar de atitudes para agradar a Deus, né? Ah, não, mas isso aqui ninguém está vendo, tem sempre alguém vendo. Tem sempre uma câmerazinha escondida. Hoje em dia, né? Antigamente era mais difícil, mas hoje possivelmente deve ter alguma câmera escondida aqui na minha sala, e eu não sei, sabe aquela coisa? Então, hoje, somos vigiados por aqueles que não são de Cristo, para apontarem para, opa, olha aquele ali, ó, que cristão é esse? Diz que tem uma marca ali? Não tem não, viu? Tá estranho isso aí. Então, Paulo era muito cirúrgico nesse ponto aí, né? Verdade. Marcelino, levantou a mão? Só um pouquinho antes da Helena. Fala que o cachorrinho não levantou a mão, está participando aí, não estou conseguindo ouvir direito, não sei qual que é aí, qual casa. Ah, é? Eu não está ouvindo. Ele nem levanta a mão, quer participar, não tem jeito. Ele já vem, já late e já participa. Já vem, já late, mas fala para que tem ordem aqui, levantar a mão, tá bom? E só uma coisinha, você veja, aplicação para os nossos dias.
Tem que ter aplicação. A Bíblia é aplicada no nosso dia. E qual é a marca que nós carregamos? A marca de Cristo na minha vida. Qual que é a marca? Amém. Deixa eu ler a palavra. Então, é isso aí que o Edgar falou, ele completou. É isso que eu ia falar. Que a nossa marca, eu creio assim, que é o nosso testemunho, né? É assim, nossas marcas não estão assim no corpo, que nós somos pedrejados, levamos surras, não, mas nossa marca é daquilo que nós nos convertemos, não é verdade? Por que uma mudança na minha vida, né? Foi sobre o alcoolismo. Então, quando eu vou viajar lá para o interior, que eu não bebo, que eu dou meu testemunho, graças a Deus, e honra e glória do Senhor, a minha sobrinha chegou e falou: ai, tia Helena, eu comprei champanhe sem álcool para você. Eu falei para ela: mas eu não bebo, Marinha, nem sem álcool. Você entendeu? Aí ela falou: mas é sem álcool. Eu falei: mas eu não bebo, filha, nem sem álcool, nem champanhe, nem cerveja, nada que me lembre do passado eu não faço. Já faz 30 anos e eu quero continuar assim, essa marca de Cristo na minha vida, no que Jesus me transformou, no que Ele fez na minha vida. E cada um de nós, pastor tem um testemunho dele, Marcelino tem um testemunho dele, cada um de nós, aí todos que estamos aqui, nós temos um testemunho de vida. Pode ser igual ao meu, pode ser um outro testemunho, mas nós temos que viver esse Gálatas, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o Salmo 1, né? O Salmo 1 que a gente tem que viver a nossa vida, né? Que não andeis na roda dos escarnecedores. Então, nós temos que nos policiar. Eu me policio em tudo. Tudo quando eu estou viajando, quando eu estou saindo, que lá as pessoas bebem, tudo. Mas eu me policio. Então, ela chegou em mim e falou: tia, falei: filha, a tia não bebe nem sem álcool. A tia não gosta de nada que lembre. Então, é isso que é a vida nossa. A marca da nossa vida é o nosso testemunho. É que nem você falou. Falou tudo, o Edgar falou tudo. É isso que eu digo, tá bom? Mais ou menos isso, né? É a nossa vida, é o nosso testemunho, que é a marca que está no nosso corpo, que é a marca de Cristo na nossa vida. Amém? Lá vai o crente. Só mais uma coisinha. A marca de Cristo, além disso aí que ele está falando, você está passando por luta, por dificuldade, tá? E alguém fala: puxa vida, olha a luta que aquele homem está passando, olha a luta que aquela mulher está passando, mas olha a atitude dele, olha a atitude dela. Quer dizer, entendeu? Então, alguém está vendo que existe uma marca diferente na minha vida. É isso que eu falei. É você orar para a pessoa é curada e você não ser curado. Mas eu estou firme com Jesus, não importa, tem uma marca aqui na minha vida. Amém. Amém. O seu Antônio quer falar? Opa, paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. Amém. Aí, acompanhando, deixa eu só abrir aqui a minha. Acho que aí fica melhor assim. Só para como contribuir aí com a fala dos irmãos, né? E os irmãos têm colocado muito bem as reflexões, né, a respeito desse texto de Paulo. E eu só queria adicionar, né, uma outra perspectiva, né, para contribuir aí com essa reflexão, que é a respeito desse contexto do livro de Gálatas, né, que é um tratamento que Paulo faz a respeito com o legalismo, né? Essa, não vou dizer supervalorização da lei, porque a rigor não é uma valorização da lei, é, na verdade, uma falsa interpretação da lei. Por quê? Porque mesmo aqueles cristãos, né, palestinenses, né, que foram os primeiros cristãos, e judeus, e que traziam toda uma carga cultural de uma prática judaica. Mas vale lembrar que não era uma prática judaica pura. Era uma prática judaica influenciada pelo farisaísmo, né? Principalmente pelo grupo dos fariseus, que tinha uma interpretação muito particular da lei de Moisés, inclusive foi alvo do ataque de Cristo no nível fariseus hipócritas, sepulcros caiados, né, que o por fora, né, exteriormente,
são bonitos, mas cheio de podridão por dentro, né? Isso apontando, né, o fermento do farisaísmo, o fingimento do farisaísmo, e eles eram os doutores da lei. Então, tem vários textos, vocês que se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, que assumiu para si a responsabilidade de serem intérpretes da lei, só que ao invés de interpretar o Pentateuco, a Torá mosaica, e trazer elementos, né, de purificação de vida, de adoração genuína a Deus, de solidariedade para com o seu próximo, ao invés de resgatar esses valores da lei, eles impunham pesadas cobranças sobre as pessoas, que foi alvo do que Cristo disse, né, que vós, doutores da lei, não alivia em nada, né, o peso que está sobre os ombros, né? Vocês andam largas distâncias para fazer um prosélito e o transformam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês são, né? Vós, hipócritas. Então, assim, são palavras muito duras que Jesus usou para os intérpretes da lei de Moisés, que a rigor não era a lei. Esse contexto ele reaparece em Gálatas, né? Que Gálatas é um tratado de Paulo opondo graça, o conceito de graça, a esse conceito legalista, não a lei, ao conceito legalista, essa exacerbação do sentido do que a lei era. Tanto é que Paulo vai dizer posteriormente, que ele fala, então a lei é ruim e o mandamento mau. Paulo falou assim, não, a lei é boa, porque pela lei eu conheci o meu pecado e o meu pecado me matou. Qual que era a finalidade da lei? A finalidade da lei é para estabelecer parâmetros. A finalidade da lei é para estabelecer limites. A finalidade da lei é para denunciar o pecado. A lei não salva, a lei aponta a falha, e nessa falha a gente tem necessidade de um remissor. A lei aponta para a necessidade de um remissor. Isso é um dos cernes da teologia de Paulo e que ele trata aqui em Gálatas. Então, para trazer para esse contexto que a gente está falando, Paulo está opondo graça, conceito de graça em Cristo, a esse conceito legalista, né, que se ingrou principalmente a partir dos fariseus, não? Uma exacerbação da interpretação da lei. Então, um outro aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, dentro desse aspecto de graça... Isso, viu, Antônio? Só para a gente lembrar, né? Então, todo nós estamos hoje na 20ª edição, né, de Gálatas. Então, todo esse contexto que você está falando, realmente, a gente fez todo esse contexto, né, no começo, para a gente introduzir o porquê que ele está escrevendo isso, né? Então, toda essa parte dos judaizantes, tudo que estava acontecendo nessa época, né? A gente até, inclusive, a gente estava falando sobre o concílio lá de Jerusalém, sabe? A primeira reunião. Jerusalém, sim, Atos 15. Isso, né? Também, porque realmente toda essa questão aí da exacerbação, como você diz, né? Tudo isso realmente é o pano de fundo dessa carta, né? O cerne da questão, né? Tanto é que a gente vai passar aqui um pouquinho sobre esse resumo que está falando, para a gente finalizar esse estudo, né? Porque hoje a gente está lendo o último capítulo e agora a gente fecha com esse seu comentário, que é o quê? O que a gente falou lá no começo. É o pano de fundo, né? O contexto da carta, o que estava acontecendo na época, né? Então, realmente, a gente vai até passar os slides sobre isso. Então, eu encerro minha fala, irmão, agradecendo. E aqui, como o texto toca, né, a respeito da circuncisão, ou a exterioridade da circuncisão,
e Paulo remete à circuncisão do coração. Aí é o que os irmãos trouxeram: nova vida em Cristo, novo comportamento, um testemunho de vida cristã, igual a irmã trouxe e os irmãos estão falando, né? Paulo remete para a circuncisão do coração, que é obra do Espírito Santo operado no crente, que antes estava morto em delito e pecado e foi vivificado por Cristo. Então, quando Paulo fala de que trago no corpo as marcas de Cristo, acho que dá para também anexar essa compreensão de que, quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, né? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo da carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Faltam 3 minutos para nós finalizarmos, né? Mas foi muito boa a palavra. Mas pode complementar. Que vai cair, vai cair aqui, a gente dá um jeito. Mas, Antônio, é isso mesmo, viu? Amém. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Marcelino, posso já? Ou você tem mais um minuto, Marcelino? Espera aí que ainda tem alguns minutos aqui. Tem 2 minutos, isso, 3. Antônio, porque assim, aqui a reunião ela vai, quando chegar 11 vai ser 11h05, então tem 6 minutos aí. Ela tem. Não, perfeito, meu irmão. É porque o assunto é palpitante. Não, o assunto é palpitante. Assim, agradeço, irmão, desse tempo de reflexão. Foi muito bom. Muito obrigado. E aí, pastor, Amém. Antes de eu passar para o senhor fazer a oração final, deixa eu só repassar um pouquinho aqui esses comentários do resumo. Por quê? É isso daí, esse fechamento que o irmão Antônio trouxe, é o pano de fundo da carta de Gálatas, né? Que a gente a gente comentou sobre isso, mas isso daí tem que ficar no cerne. Lembra, aqui voltando aqui, lembra quando a gente falou sobre tudo isso? A gente falou que foi lá na região, lá onde Paulo, depois da primeira viagem missionária, onde ele foi lá, né, a região de Gálatas, as 4 igrejas, 4 cidades que ele fundou, né? Icônio, Antioquia de Psídia, porque tem outra Antioquia, Listra, Derbe, né? Aí a gente falou sobre quando que estava sendo feita essa carta, né? Então, o que a gente também, qual que era o propósito dessa carta, né? Assim como o irmão Antônio explicou, era combater aquelas heresias dos judaizantes, que eram aqueles judeus membros das seitas dos fariseus. Então, esse resumo que o irmão Antônio já trouxe, ela já veio daí desse nosso entendimento do que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo naquela época? A gente falou também sobre o concílio de Jerusalém. Por que eles se reuniram naquela época? Sobre qual que era o problema daquela época, né? É tudo isso que a gente falou lá no começo, antes de ler a carta, para dar um pano de fundo, para a gente entender o que é isso, o que estava acontecendo. Senão, se esse ponto não fosse tratado ali naquele momento, até teve esse concílio e depois foi gerado um documento para as igrejas, a gente estava com perigo do cristianismo virar uma seita judaica. E não era essa a questão, por isso que Paulo vem trazer para a gente. Aí a gente também conversou sobre a questão aqui, né, desse concílio, o que foi definido, o motivo, né, de tudo isso. A gente já repassou por aqui. E daí, resumidamente, a gente falou tudo isso que a gente fechou aqui, que o irmão deu uma contribuição importante, resumindo. Agora, o próximo estudo nosso, aí talvez não seja a próxima carta de Paulo, seja a carta de Tiago, porque esse tema é tão importante, o verdadeiro evangelho, ele é tão importante, que a salvação é pela fé em Jesus e não por obra, que talvez a gente vá fazer um estudo primeiro da carta de Tiago, porque onde ele fala que a fé sem obra, ela é morta, e ela tem a ver com esse assunto, talvez a gente tenha que fazer o estudo dela agora. Então, talvez a gente vai fazer o estudo da carta de Tiago, no próximo domingo.
E aí eu vou passar, então, pastor, a palavra para o senhor fazer a oração final, Amém. antes de cair aqui a nossa reunião aqui no Google Meet. Amém. Amém. É importante, semana que vem, então, a gente ver qual foi o ensinamento que nós estamos tendo dessa carta. Qual a aplicação para a minha vida? Porque a Bíblia é a aplicação para o nosso dia de hoje. A gente pega o passado e traz para o presente. Aquilo que aconteceu, por isso que a Bíblia serve para nós. E, em resumo de tudo aquilo que Paulo dava aquela discussão, quem que é, essa palavra aqui, por quê? Olha só, por quê? Ele fala, o 15, por quê? Em Cristo Jesus. Olha só, agora vem aqui o resultado, né, daquela discussão. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Nada. O que tem virtude? Mas sim ser uma nova criatura. Aqui o Paulo faz um resumo. Olha, essa discussão aqui para cá, não adianta. Você tem que ser uma nova criatura. Essa é a aplicação para os nossos dias. Nós temos que ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E vamos esquecer que hoje é o culto de bênção na nossa igreja. E é importante, semana que vem, quando for fazer a peroração, fazer a aplicação para nós. O que nós aprendemos de livro de Gálatas? Tantas coisas, né? Mas no finalzinho aqui já está a peroração que Paulo faz, né? Porque em Cristo, olha, nada vale, nada, a não ser você ser uma nova criatura. Pai amado, obrigado, Deus, por esse dia, por esta escola bíblica dominical, pelo ensinamento. Obrigado, Deus, por todas as pessoas que participam, Pai amado, que estão colaborando para nós aprendermos mais a Tua palavra. Obrigado pelos nossos professores, obrigado pelo ensinamento, Pai amado, dos Teus servos, pela sua dedicação. Agora, Pai amado, nos abençoe, nos guarde, Pai, e, meu Deus, que esse dia de hoje, o culto de hoje à noite, seja um mover do Teu Espírito, Pai, e que nós possamos estar sempre conscientizados de ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe. Amém. Hoje é o culto da benção. Amém. Obrigado, meus irmãos. Fica na bênção. Falou. Deus te abençoe, meu irmão.